Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E o programa de hoje daí eu vou direcionar para um negócio que, né, eu evito não estar falando assim com frequência, né? Evito estar falando com frequência, mas hoje meio que será inevitável. Então eu vou fazer assim, fazer o melhor de mim para conseguir estar falando de um assunto que eu sei que eu sou assim muito entusiasta e que a grande maioria da audiência não tem qualquer relação, né? Que é a luta livre. Por que que eu tenho que falar de luta livre hoje, entendeu? E quem ainda não fugiu, vou tentar convencer vocês a ficar até o final, sabe? E garantir vocês de que vai ser, no mínimo, interessante ouvir o que está acontecendo nessa indústria de um ponto de vista de alguém que é tão apaixonado quanto eu, sabe? Por quê? Porque tá rolando algo especialmente interessante na indústria nesse momento, sabe? Tá rolando algo assim que eu mesmo julgaria impossível há 5 anos atrás. Se tu tivesse me falando que em 2021 estaria acontecendo isso que eu vou contar pra vocês que tá acontecendo, né? Então, falando brevemente sobre a história da luta livre no mundo, digamos assim, nos Estados Unidos, vamos ser mais objetivo, né? A luta livre nos Estados Unidos, né, durante muito tempo teve uma hegemonia de uma empresa que vocês devem saber qual é, quando se fala de luta livre, que é a WWE. A luta livre é uma daquelas programadas, entendeu? Pré-determinadas que eu já expliquei aqui. Podia ter visto qual é o programa que eu explico sobre a luta livre para estar recomendando? Poderia, mas me esqueci, né? Quem tiver qualquer interesse, busca aí, porque é um programa muito bom. E o programa depois dele também eu falo sobre isso. Né? Mas além disso, por que eu quero estar falando disso nesse momento, né? É que, historicamente, a gente está acostumado a enxergar a WWE como a referência da luta livre nos Estados Unidos e geralmente até mundial, principalmente para as pessoas que não entendem qualquer coisa de luta livre. Tem muita gente que chama a luta livre de WWE, né? Como se fosse a única empresa de luta livre do mundo, né? E por que acontece isso? Aqui também já faz um bom tempo, desde 2001, digamos assim, até antes, né? 1999, para falar a verdade. 1999 e 2000 ali, que a WB ela se estabeleceu como uma empresa acima de todas as outras nos Estados Unidos, e isso tinha durado o tempo inteiro, até 2018, 2019, mais ou menos, né? Quando surgiu a AEW. Em 2018, quando ela fez Antes de existir a AEW exatamente, sim, fizeram só o show aquele que foi o. Não lembro se era All Out ou All In. Qual foi o primeiro programa que a AEW fez, né? O primeiro pay-per-view que eles fizeram? Agora me faltou não, mas eles fizeram um pay-per-view, teve êxito e decidiram fazer uma empresa, né? E daí surgiu daí a AEW, que é uma empresa concorrente da WWE, e hoje em dia dá para falar claramente que é uma empresa concorrente, porque ela já está dois anos no mercado, que eu sei que é muito pouco ainda, né? Mas ela se estabeleceu de uma forma que, olha, é inacreditável, sabe? Eu não imaginaria que a gente estaria vivendo de novo uma outra empresa de luta livre que não fosse a WWE, alcançando esses patamares, alcançando, assim, toda essa audiência, né? Tipo, pra quem não sabe, né, pra quem não tem noção, assim, tal, é meio difícil estar explicando por A mais B porque que a EW dá pra se dizer que ela tá causando um alvoroço, mas até alguns números, por exemplo, há um tempo atrás eu compartilhei no meu perfil do Facebook, né, que tinha voltado para a luta livre o CM Punk, que é um lutador que é ex-WWE, ele teve uma carreira fracassada assim no UFC, né? Alguns de vocês podem conhecer o Phil Brooks por causa das derrotas que ele teve no UFC, né? E daí ele já era aposentado, né? Já era aposentado da luta livre quando ele teve essas derrotas daí e tal, e ele ficou 7 anos sem lutar luta livre. Ele voltou agora na AEW, que é essa concorrente do WWE, né? E o vídeo dele da estreia dele, do retorno dele, sabe? Só pra ele aparecer lá e tá entrando no ringue, que né, tinha uma energia tão grande, sabe? As pessoas estavam tão malucas pro retorno desse cara daí, sabe? Que eu sei que esse clipe já tá chegando a 9 milhões de visualizações no YouTube, sabe? Isso pro padrão da luta livre, gente, olha, é muita coisa, sabe? 9 milhões já é uma música de sucesso, tá ligado? Uma música, né? Então se um clipe de um cara entrando num ringue, é só a plateia gritando, sabe? No vídeo é só isso. É tocando a música dele, né? Que é a Cult of Personality, né? Da banda Living Colour. Quem jogou os Guitar Hero aí deve se lembrar dessa música, né? E só esse momento desse cara entrando no ringue com as pessoas completamente doidas, ensandecidas, como se estivesse vendo, sabe, Michael Jordan, Pelé, sabe? Naquele estádio, o CM Punk era maior do que qualquer um desses caras, sabe? Era a terra natal dele, era Chicago, que foi a mesma cidade que que aconteceu o pay-per-view de ontem, que é realmente a motivação por trás do programa de hoje vai ser basicamente uma análise barra review do pay-per-view que a AEW soltou ontem, porque simplesmente, desde que eu assisti ele, a minha cabeça está muito focada nesse assunto, e se eu não botar pra fora, nem que seja aqui usar esse meu programa pra isso, sabe? Pra poder cuspir um monte de abobrinha relacionada ao mundo da luta livre, mas abobrinha assim que, sei lá, que eu reflito, que eu me importo, né? Fazer o quê? Realmente eu tenho
uma paixão muito grande por essa indústria e fazia muito tempo que não rolava um show que me fazia ficar tão entretido, sabe? Do começo ao final do show eu tava muito interessado, tudo que tava acontecendo. No final eu fiquei eufórico, esperando o show de quarta-feira, né? O Dynamite, que eu vou estar ansioso pra ver tudo que vai acontecer depois de toda essa loucura que foi esse show, né? Então, tipo, tudo isso que eu falei aqui já era inimaginável há anos atrás, sabe? Se tu tivesse me dito assim, em 2015, 2016, Renan, 2021 vai ter uma empresa que faz esses números aí e tal nos Estados Unidos, sabe? Eu ia dizer, não, capaz, tá louco. Se tu me falasse as pessoas que essa empresa contratou, todos os nomes que estão dentro da AEW hoje em dia, sabe? Eu ia dizer, não, cara, é impossível, isso daí não vai acontecer. Se for acontecer, não vai ser tão rápido, né? Então, só pra sintetizar, explicar bem, assim, pra quem não tem noção de onde que veio essa empresa nova, essa grande, essa concorrente da WWE que entrou no mercado agora, basicamente foi, assim, 4 lutadores de luta livre, né? Que desses 4, 3 lutaram no pay-per-view de ontem, que eu vou estar falando mais aprofundadamente no programa de hoje, né? Que é os Young Bucks, né? O Matt e o Nick Jackson, o Kenny Omega, que é o atual campeão mundial da AEW, né? E o Cody Rhodes, que atualmente ele não tá competindo, mas ele também luta na AEW, né? E daí esses 4 lutadores de luta livre, né? Eles leram um tweet de um cara, isso em 2018, eles leram um tweet de um cara que é um jornalista de luta livre chamado Dave Meltzer, que ele dizia que não acreditava que era possível uma outra empresa conseguir fazer uma arena, ter mais de 10 mil pessoas, sabe, ou 15 mil pessoas, eu não lembro qual é o número que ele falou, mas era uma casa assim, sabe, de 10 mil pra cima. Uma empresa que não fosse a WWE fazer mais de 10 mil pessoas nos Estados Unidos, né? Isso lá em 2018. Aí os Young Bucks o Kenny, os Young Bucks, o Kenny Omega e o Cody Rhodes pensaram, vamos tentar fazer. Eles organizaram um show, né? Que agora eu esqueci o nome, All Out, All In, que é um desses shows que eles ainda fazem hoje em dia, depois que eles inventaram a EW. E fizeram tipo um show independente, sabe? Eles já eram pessoas, nomes famosos da luta livre, né? Eles tinham contato com várias pessoas que não estavam dentro da WB. Então conseguiram fazer um baita de um show com grandes nomes, incluindo eles mesmos, que também são lutadores de grandes nomes, entendeu? E venderam, tipo, eu me lembro que quando eles anunciaram esse show, eles esgotaram horas depois de ter anunciado, sabe? Venderam os ingressos rapidamente. Então, foi um sucesso tão grande, isso lá em 2018, que eles falaram, vamos fazer uma empresa de luta livre, caralho. Mas a gente precisa de quê? De um investidor. E no mundo, né? O mundo é muito grande e eles encontraram um bilionário ricaço, né? Que é o Tony Khan. Eu não sou especialista sobre a vida do Tony Khan, sei que ele é um cara, assim, que tá na casa ali dos 30 e poucos anos, ainda 35, 36. Então ele é um bilionário bem jovem, né? Pra esse padrão de vida. E por que ele é? Ele, basicamente, ele é um... Cara, o pai dele, eu sei que ele é um árabe mesmo, sabe? Não sei se ele é sheik ou essas paradas aí, mas é um cara que tem grana lá do petróleo, sabe? O pai dele é bilionário, então ele já viu a vida de bilionário. Só que ele sempre teve uma vida assim de investidor, tá ligado? Ele cresceu sendo um homem de negócio, sabe? Ele tem vários negócios assim, então ele investe, ele vive, né? Apesar dele ter essa descendência árabe, né? Dá pra ver pelo nome dele, Tony Khan, né? Não sei se o nome dele é Antônio ou Anthony, sei lá. Mas eu sei que ele é um norte-americano, ele nasceu e foi criado nos Estados Unidos, sabe? A vida dele é norte-americana, né? E daí ele foi o cara que se uniu a eles. Ele falou, tudo bem, eu amo luta livre, é verdade, o Tony Khan é fã de luta livre, tem fotos dele nos bastidores da WWE antes dele ter formado a AEW. Então esse cara ama a luta livre, ele descobriu que esses moleques aí, né, que não são tão moleques assim, todos eles compartilham a mesma idade, tá na casa dos 30 e poucos ainda e tal, né? E daí ele falou, tá bom, vou ser investidor de vocês, né? Então o Tony Khan é basicamente o dono, mas os outros 4 também têm uma função empresarial, além dele, né? Eles dividem o poder de certa forma. Só que a grana vem do Tony Khan, entendeu? Só que, quando foi criado a EW lá em 2019, né? Eu nunca tive cético, sabe? Porque eu acho que era possível, até porque eles nunca tiveram dificuldade em fazer grandes arenas e grandes públicos, e as pessoas sempre se importaram com a empresa. Não teve nenhum momento da AEW que ela não parecia que ia suceder, então eu nunca duvidei disso. Mas pra mim, pessoalmente, eu acho que hoje em dia, 2 anos depois de eles terem começado, eles estão com um produto mais interessante, mais consistente. E segundo lugar também, que é o que muita gente não sabia, né? É o quanto a bala na agulha, né? O Tony Khan tinha em questão financeira mesmo, né? Acho que ninguém podia imaginar a quantidade de investimento que ele ia fazer, sabe? A AEW tá com um programa de televisão também, não são tão grandes quanto o da WWE, né? Em canais tão prestigiosos assim, mas a TNT já é um canal, né? Grande de certa forma, né? O Rampage, que acabou de ser estreado, tá com sempre audiência muito alta, logo mais ele vai ganhar o segundo programa. Então a verdade é que, tipo, eu não imagino que tinha algum ser humano que previa que existia uma concorrência real na WWE tão perto assim, sabe? Acho que ninguém imaginava. Tipo, tinha que ser um tiro muito no escuro pra acreditar numa coisa dessa. Mas aconteceu, sabe? Tá fluindo. Não sei quando que vai acabar. Que não falei, 2 anos é muito pouco tempo. Daqui a
sabe? Sei lá que a AEW vai existir daqui a 10 anos, sabe? No final da década, a AEW ainda vai existir? Ou como que vai estar o cenário do mundo da luta livre? Eu não sei, mas eu acho que tá muito interessante, entendeu? Uma coisa que muda completamente a dinâmica. Agora os lutadores sabem que tem uma alternativa, entendeu? Tem gente que sai da WWE de propósito pra ir pra AEW. A gente tá enxergando esse tipo de coisa acontecer, né? Desde lá, quando o Jon Moxley fez isso, que provavelmente foi o primeiro grande caso, assim, de um maluco, que ele podia ter assinado outro contrato com a WWE, sabe? Ele ia continuar ganhando uma quantia satisfatória de dinheiro, mas ele não ia estar fazendo o que ele quer. Ele tá sendo, no ponto de vista dele, subutilizado, sabe? Ele ia estar, enfim, ele não ia querer ficar ali só pela grana. Aí apareceu uma concorrência que tem tanta grana quanto a WWE e tá disposta, talvez, a dar uma oportunidade que a WWE não tá. Isso foi um negócio que foi abrindo os olhos do pessoal ao ponto de que chegou no show de ontem, né? No All Out, né? Que basicamente eu posso recomendar assim, pra qualquer pessoa assim, que não conhece luta livre, entendeu? Tu nunca assistiu luta livre e nem assistiu WWE, entendeu? E tu pensa assim, eu vou dar uma chance pra esse bagulho. Eu acho que esse show pode até ser o primeiro que tu vai assistir. Claro que vai ficar mal acostumado, entendeu? Pense que isso aí realmente pra mim foi um dos maiores shows desse ano, entendeu? Eu acho que com certeza no final do ano, quando eu for revisitar, assim, pensar na minha cabeça, não sei se eu vou reassistir. Esse show com certeza eu vou reassistir, não sei quando nem como, mas eu com certeza quero assistir de novo, né? Mas quando eu for assistir, assim, os melhores shows de luta livre desse ano, o All Out com certeza vai estar no meio e... sabe, ele tem chance de levar esse título, porque foi um baita de um show mesmo, sabe? Pra qualquer fã de luta livre, a pessoa tem que assistir, eu duvido que ela não vai se divertir, pelo menos a maior parte do tempo, sabe? E quem nunca assistiu, cara, coloca aí, assiste luta por luta, mesmo que tu não entenda porra nenhuma, que tu fica assim, mano, eu não sei muito bem o que tá acontecendo, não sei o que é essa gente, tá meio pateta, meio falso, sei lá, não tô conseguindo entender porra nenhuma, mas... vê se alguma coisa te entretém ali, tá ligado? Vê se tem alguma coisa que tu olha que te faz rir, ou que te faz, tipo assim, ficar assim, nossa, eu fiquei impressionado, ou tipo, nossa, isso deve ter doído, ou nossa, essa pessoa parece que tá brava, ou parece que ela tá triste, ou parece que ela tá feliz, ou parece. Enfim, ou a reação da plateia, principalmente você lê a reação da plateia, vê o quanto esse pessoal tava eufórico e festejando e comemorando e curtindo cada momento dessa experiência, e vocês vão pensar assim, pô. Será que esse pessoal que tá tudo aí curtindo, eles são tudo maluco? Ou realmente tem uma forma muito clara de se apreciar e se divertir com esse show? Porque foi cara, eu não consegui encontrar os números exatos. Foi surpreendentemente difícil encontrar o número de gente que assistiu esse show, tipo, ao vivo, né? Tipo, a quantidade de pessoas que assistiu no mundo é impossível de saber. Com certeza foi assistido por milhões de pessoas, né? Aí tô falando de todo mundo que assistiu através dos serviços de streaming que a AEW mesmo disponibiliza para nós, mas também, assim, todo mundo que assistiu de maneiras ilegais. Tipo, um garoto aí que eu conheço, sabe, que assiste luta livre há muito tempo, né? Que não, mas, né, não posso revelar a identidade dele, né? Mas muita gente assistiu esse show. Muita gente, eu quero dizer milhões. Ao redor do globo inteiro deve ter gente que assistiu, né? E daí mas quantas pessoas estiveram lá na arena, sabe? Estava dentro daquele momento. E o número que eu encontrei, pelo menos, é entre 9.500 e 11.000 ingressos. Foi vendido para esse show daí, sabe? Tava lotado, a arena tava cheinha e o pessoal tava muito feliz por estar lá, né? Nos Estados Unidos já tá tendo esse tipo de evento, né? Acho que aqui no Brasil também já tá tendo. Acho que eu que sou meio maluco ainda não tenho noção disso. Eu não sei quanto que tá assim, se já tá já pode fazer grandes aglomerações, que nem esse tipo de coisa lá. Mas lá está acontecendo lá e tal. Então eu imagino que o povo ainda tá meio, tipo assim, feliz por estar fora de casa, né? É um negócio de desde que voltou a ter público presente no show de luta livre, as pessoas estão sempre muito alegres por questões, né, compreensíveis. Todo mundo tava faceiro com a ideia de estar se aglomerando para fazer um entretenimento que eles gostam. Só que esse show, mano, não importa, o bagulho tava bananas, tá ligado? O pessoal tava doidão, 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 muito eufórico, curtindo. Isso daí com certeza melhora a experiência, né? Quando tu vê que tem gente ali que tá envolvida, tu se envolve junto, sabe? É muito mais fácil tu conseguir ficar imerso naquela experiência. Então eu recomendo esse show daí, né? O nome dele é All Out, né? ALLOUT, né, da empresa AEW que saiu ontem. Daí, que nem eu falei, eu vou fazer mais uma análise mesmo, vou me aprofundar no que aconteceu ali e tal, nas lutas que teve, no que rolou, né? Mas pode deixar que eu vou fazer isso de uma maneira que não vai ficar muito técnico, sabe? A minha história, os motivos de por que esse show foi tão grande, foi tão interessante de um ponto de vista que alguém que curte luta livre e aprecia luta livre que nem eu, vai ficar compreensível mesmo pra gente que nunca tenha entrado pra assistir uma luta, entendeu? Eu nunca tenha parado pra ver esse tipo de entretenimento. Pode ter certeza que eu vou conduzir esse programa que nem eu conduzi vários outros programas aqui que eu já fiz, sabe? Vocês já viram falando sobre vários assuntos, uns não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu acredito que eu sempre dou um jeito de fazer com que fique, de certa forma, claro pra pessoa que tá me vendo conseguir entender, perceber, enxergar
aquela história de uma forma, né, que faça sentido pra ele, pelo menos, né? Isso daí, pelo menos, torna a experiência do programa aceitável, né? Ou até agradável, eu diria. Né? Mas então eu vou começar com a primeira luta do programa. Foi uma luta entre o Miro e o Ed Kingston, né? Ignore os nomes, eu não sei se tu já sabe quem são essas pessoas, porque parte da minha audiência eu sei que são amigos meus e outras pessoas que eu sei que gostam de luta livre, né? Mas o ponto é que é o seguinte, por exemplo, esse cara daí, o Miro, que eu falei primeiro, ele é um ex-WWE. Pensem na história que ele passou assim e tal, até tá nessa luta que ele lutou e venceu ontem, né? Venceu programadamente, personagem, não se esqueça, é uma história, uma narrativa, né? Mas agora, quem esse cara é na vida real? Antes do Miro estar na EW, ele era da WWE, né? Até ano passado, até 2020, né? O último programa que ele fez na WWE foi de derrota, né? Ele saiu sendo derrotado, como geralmente acontece para todo mundo que vai sair de uma empresa, né? Então ele vai fazer o cara derrotar alguém e depois tchau, né? Seria meio estúpido, né? Mas então, o último programa do Miro, né, quando ele era o Rusev ainda, né, foi contra o Bob Lashley, que atualmente é o campeão mundial do WWE, então pelo menos ele perdeu para alguém que foi elevado no processo, né, não foi alguém que venceu ele e depois desapareceu, né, mas e a história tinha todo um contexto assim da mulher do Rusev, né, que agora é o Miro, né, mas a mulher do Rusev na WWE, a Lana, ela era mulher dele enquanto personagem e a mulher dele na vida real. Ele ainda é casado com essa mulher na vida real. Com essa personagem que também. Com essa mulher que também interpretava um personagem que era casada com ele, né? E uma hora da história, a mulher tava largando ele pra ficar com o Bob Lashley, sabe? Tava trocando o marido dela por outro cara. Largou, tipo, vou ficar com esse cara aqui que é melhor que tu, né? E daí, tipo. Foi todo. Então, é um contexto especialmente assim, humilhante, né? Claro que é uma narrativa, claro que é uma ficção, mas claro que é uma história, né? Mas né, do ponto de vista do personagem, ele saiu humilhado e tal. Então, tu pensa que essa foi a última coisa que a gente viu ele acontecendo no WWE. Ele chegou na EW numa história que, honestamente, não foi lá muito boa, né? Tipo assim, as lutas eram boas, sabe? Toda aquela feud que teve entre o Miro e os Best Friends enfrentando, né? ah, o Orange Cassidy. Não, Miro's Best Friends. O Miro, o Kip Sabian e a Penelope Ford, né? Enfrentando os Best Friends e o Orange Cassidy, né? Teve coisas ali pra. Teve lutas boas, inclusive a final, aquela arcade, não sei das quantas lá, hardcore arcade do caramba. Foi um programa interessante e divertido. Mas pro Miro não tava funcionando muito, né? Tu tava vendo aquele cara enorme, grandão, bombado, maluco. Eu me lembro que antes dele ir pra EW, ele até mentiu que não ia pra EW na época que as pessoas ainda queriam evitar de todo mundo saber que alguém que saiu da WWE ia aparecer na EW. Hoje em dia não tem a menor importância fazer isso, né? Porque tu espera que as grandes pessoas que saíram da WWE apareçam na EW. Hoje em dia tu nem. Então ninguém faz mais isso, mas o Miro até mentiu que ele nem ia lutar mais luta livre. Mas quando ele voltou pra. Chegou na EW, ele não fez nada muito importante, até que ele finalmente ele simplesmente matou o Kip Sabian, né? Matou o Kip Sabian, virou campeão do TNT, derrotando o Darby Allin, que tava com. Acho que ele tava invicto ainda em 2021, não tinha sido derrotado por ninguém. Se tornou campeão e até agora tá destruindo todo mundo, né? Ele enfrentou o Ed Kingston também, né? Que é um cara assim, mais velho também, das ruas e o caralho e tudo mais. Foi uma luta boa, foi uma luta competitiva, foi tipo assim, entretenimento de qualidade pra quem gosta desse tipo de pancadaria. Dá pra ver que o Miro ficou machucado, o peito dele ficou vermelhão, deve ter rolado assim, lesão ali na pele dele, sabe? Com a quantidade de tabefe que ele levou. Enfim, foi uma luta boa do começo ao fim, né? O final foi trapaceiro, mas uma trapaça, no mínimo, foi interessante, gente, o jeito que fizeram, né? E o Miro continua vencendo, continua dominando, né? Eu gosto dessa história do Miro tá destruindo todo mundo, né? E porque sempre é interessante quando o cara tá com um ranking de invencibilidade, que o Miro ainda tá, ele nunca perdeu na EW, né? É legal porque um dia ele vai perder, e é sempre legal quando alguém tem a oportunidade de acabar com a invencibilidade de outro atleta, sabe? É uma maneira muito interessante de elevar dois atletas ao mesmo tempo, sabe? O cara que tava invencível cria uma aura interessante, porque tu fica imaginando que esse cara não é fácil de vencer, e ao mesmo tempo o cara que finalmente derrotar ele se torna uma estrela, né? Se tudo for feito de uma maneira interessante, né? E que faça sentido pra audiência. Né? Mas enfim, uma luta muito boa pra abrir o programa, né? A segunda luta foi o John Moxley contra o Satoshi Kojima, né? Quem é John Moxley? John Moxley foi o primeiro cara, eu acho, pelo menos vendo na minha cabeça, né? O primeiro maluco que ele fez essa grande transição, assim, um cara que ele podia ter chegado no WWE, que ele tinha uma carreira lá meio que estabelecida, já tinha sido até campeão do WWE, né? Embora muita gente saiba que ele nunca tenha sido tão valorizado assim, muita gente sabe que dentro da Shield ele sempre foi visto como, né, o menos importante em comparação ao Roman Reigns e ao Seth Rollins, né? Então
ele fez uma escolha, ele falou, quer saber, eu vou lá pro outro lado, eu vou pra concorrência, que eu acho que lá eu vou ficar mais louco. E pra mim meio que não tem como discutir, né? O Dean Ambrose, pra mim, era um personagem chatão, frauzão, e o Jon Moxley concorda, né? Ele disse que era miserável, aquelas coisas que ele tinha que fazer lá. Tipo, o cara... A gente, agora que a gente tá vendo uma espécie de maluco que o Jon Moxley é, com as lutas que ele gosta de fazer, com muita violência, com muito sangue, entendeu? Com armas e caramba farpado, até com explosões, ele já tentou utilizar, mesmo que não tenha dado muito certo, né? Enfim, ele tentou fazer um monte de coisa assim, ele gosta da barbárie, né? E pra quem conhecia antes de entrar na WWE, ele já era esse cara. Só que ele entrou pra WWE, a WWE não tinha barbárie, ele tentou se ajustar ao sistema, não rolou, e ele foi pra EW e ele falou, mano, aqui eu quero tá solto de novo, eu quero voltar a ser aquele maluco, demente que eu era antes de entrar pra WWE, que me botaram uma coleira. E daí, agora tu vê a felicidade do cara, né? Não tem como negar. Tipo assim, eu particularmente ainda não sou um dos grandes fãs do Jon Moxley, como eu sei que muita gente perde a cabeça quando ele aparece. Mas é incomparável dizer que o Jon Moxley de 2021 é pior do que o Dean Ambrose era em 2017, ou até em 2018, entendeu? Não é, sabe? Não tem comparação. O cara dá pra te ver que ele tá muito mais confortável com o que ele é, o que ele faz, o que ele mostra pra nós ali dentro do ringue, né? Então, é um dos caras que com certeza fez uma ótima escolha largar da WWE, porque não era pra ele, sabe? Ele não tava se ajustando ao produto e, né? Quando tu vê o tipo de coisa que ele tá fazendo hoje em dia, né? Desde que ele chegou na EW, que ele pouco a pouco foi voltando a ser esse maníaco que ele é, né? Quando tu vê o tipo de coisa que ele gosta de fazer hoje em dia. E tu te lembra, sei lá, daquele segmento dele tocando cachorro-quente lá na WWE, sabe? Tipo assim, tu vê. É. Eu acho engraçado que é o mesmo ser humano. Tu fica assim, esse cara é o mesmo cara. Tipo, será que ele gostava igual das duas coisas? Ou será que uma dessas coisas aqui é mais a cara dele, né? E não é difícil descobrir qual que é a cara dele de verdade, né? E do outro lado tava tanto Satoshi Kojima, que, né? Só pelo fato de que, pra quem não sabe, é, porra, uma lenda do Japão, né? Pensa que é um cara que tá com 50 anos de idade, entendeu? 50 anos de idade, se colocando no ringue pra passar por essas barbaridades, dá pra ver. Eu imagino que ele tá numa turnê de despedida, sabe? Porque ele andou aparecendo aqui em outras empresas dos Estados Unidos, tipo a Impact Wrestling e tal. Então eu acho que ele tá numa turnê de despedida, sabe? Porque 50 anos de idade, cara, para luta livre é bastante tempo, sabe? É uma indústria fodida, é um desgaste, dá trabalho, entendeu? E ele tá competindo direito, sabe? Ele luta com esses caras que batem nele, ele bate bastante nos adversários dele, ele se movimenta ainda bem, sabe? Ele toma quedas, ele faz os outros cair também, sabe? Enfim. Satoshi Kojima mandando muito bem aí e tal, mas né, aconteceu o resultado esperado, né? Ele já tá velho, ele tá pra se aposentar, ele não ia ganhar de um cara que tá vivendo o seu momento áureo agora, que é o Jon Moxley. Então o Jon derrotou ele, né? E depois disso aconteceu um daqueles momentos de pirar o cabeção, de ficar maluco, de ficar ensandecido, né? Pra quem é fã de luta livre, que nem eu, e assiste bastante coisa, né? Tava chegando lá, a gente vê pela primeira vez o Minoru Suzuki, que é outro japonês, só que esse Minoru Suzuki, assim, nada contra o Satoshi Kojima, claro. Só que o Minoru Suzuki, além dele ser um cara que ele ainda não... O Satoshi Kojima meio que as pessoas já vê que ele tá se aposentando, ele já tem uma agenda diferente. O Minoru Suzuki ainda funciona full time, ele é ainda mais velho que o Satoshi Kojima, ele tem 53 anos de idade, só que, cara, nada disso importa, o que importa é que ele é um completo um animal dentro do ringue, sabe? Ele é um selvagem, sabe? O Minoru Suzuki é um cara que também competiu, não sei se ele ainda compete, acho que provavelmente não, mas ele competia em disputas, assim, real de combate, sabe? Tipo de MMA, lá das ligas japonesas e tal. Tinha um cartel até bom, pelo que eu me lembro, entendeu? E ele, assim, pancadaria era com ele mesmo, sabe? E na luta livre também, um cara super violento, super strong style, que é o que a gente chama, assim, desse cara, sabe? De bater, de deixar marca. Quando ele joga o antebraço na tua cara, ele joga o antebraço na tua cara com vontade. Quando ele dá um tapa no teu peito, ele dá um tapa pra te marcar, entendeu? Tudo que ele faz com a má intenção. Então, o Minoru Suzuki, sabe, ele nem é um cara tão grande, ele é menor que o Jon, tipo, 10 centímetros a menos que o Jon Moxley, pesa 10 quilos a menos que o Jon Moxley, sabe, tocou a música dele, né, a plateia já reconheceu, que deixou meu, sabe, fez o meu coração esquentar, sabe, quando todo mundo sabia quem era o Minoru Suzuki, sabe, ele fez a entrada dele bem longa e demorada, que ele faz no Japão, só ele chegou ali na rampa, todo mundo já bateu palma, ficou emocionado, e o Jon Moxley vendendo pra caralho, sabe, assim, ele tava sacudindo a cabeça, não acredito que esse japonês veio até aqui, sabe. Daí, e chegou, o nome da música dele que tava tocando, né? É uma música japonesa mesmo, meio que mistura meio que um rock com uma música assim, tradicional japonesa, sabe? Eu não sei que tipo de música as pessoas do Japão escutam na rádio, sabe? Só que é uma música bem japonesa, típica japonesa, o nome da música é Kaze ni Nare. Eu gosto muito, entendeu? Mas é bem assim, sabe?
sei lá, um bagulho que tu poderia estar vendo tanto num anime quanto num show de luta livre, né? Porque a luta livre japonesa tem muito dessas músicas, mas eu quero dizer que com certeza não é algo americano, sabe? Não é algo que tem a ver com a cultura norte-americana. Só que daí o ponto é que essa música, além dela ser muito foda, eles têm, no final do refrão dela, ela canta essa frase, sabe? Kaze ni nare. E quando ele cantou essa parte daí, a plateia inteira cantou junto, assim, entendeu? Então, tipo, caralho, que momento bonito, que momento foda, sabe? Ele entrou dentro do ringue, ele encarou o John Moxley, eles tiveram umas trocas ali, o John Moxley tinha ganhado uma luta, né? Então, tu entendia que ele tava prejudicado, mas ele apanhou, né? O Minoru Suzuki bate nele, dá um pile driver nele, né? Um Gotch style pile driver indo por cima, né? E daí e ficou muito foda porque o John Moxley ele tinha machucado o cotovelo dele na luta. Uma hora ele caiu por fora do ringue e ele deve ter caído de mau jeito e machucou assim, rasgou a pele dele, ficou sangrando o cotovelo dele o resto da luta. E daí na hora que ele foi brigar com o Minoru Suzuki no final, depois que ele acertou um antebraço assim na cara do Suzuki, voou um sangue assim no pescoço do Suzuki, ficou uma imagem muito legal, sabe? Que é uma das várias coisas maneiras que acontecem de uma forma natural de vez em quando não tá livre. Aí o Minoru Suzuki cagou o John Moxley a pau, derrubou ele, pisou assim no peito dele e tal, e todo mundo foi um momento muito foda, sabe? Minoru Suzuki nos Estados Unidos, eu acho que pela primeira vez, eu não sei se ele já tinha vindo pra cá, não sei se ele tinha aparecido aqui na época da WCW, mas na WWE ele nunca veio, e nem outra empresa daqui, eu não sei se já lutou na Ring of Honor, porque já muita gente já lutou na Ring of Honor também, né? Mas talvez eu acho que tenha sido a primeira vez que o Minoru Suzuki veio para os Estados Unidos. E eu que sou fã dele, acho ele fantástico, sabe? Com 53 anos de idade ainda, pra mim, eu não sei quando que ele tem que se aposentar, sabe? Porque ele consegue lutar num nível tão alto, sabe? O estilo dele não precisa. Cara, eu não sei quando é que vai faltar força naqueles braços ali ainda, porque é difícil imaginar que o cara que entra no ringue com ele não sai lanhado, sabe? Porque essa é a reputação que ele tem de um cara violento dentro do ringue, e ao mesmo tempo que quando ele tá trocando os golpes ali com os caras, não parece que os caras estão achando gostoso, não, sabe? Então, eu não sei quando que o Minoru Suzuki ele vai aguentar mais, porque, né, o corpo dele vai ter que se cansar, né? Ele não pode ficar a vida inteira apanhando e achando bonito, né? Mas eu continuo apreciando pra caralho o que ele faz pra nós, né? Aí depois veio uma outra feminina, né? A AEW tem uma divisão feminina, esse show teve duas lutas de mulheres, essa aqui foi a primeira, né? E era uma luta pelo cinturão mundial das mulheres, né? Que a atual campeã é a Britt Baker. E ela tá enfrentando a Chris Statlander, né? A Britt Baker, pô, é aquela mulher, assim, ela é uma vilã, mas hoje em dia até meio que ela... Todo mundo gosta dela, entendeu? Porque ela teve uma grande história, um grande arco. Ela é uma mulher que ela se vendia, ela tem uma gimmick meio assim de dentista, sabe? Então, né, ela até fala isso, assim, né? O nome dela completo é Britt Baker DMD, que esse DMD quer dizer alguma coisa a ver com uma pessoa ser... Trabalhar com os dentes, sabe? Odontologista, acho que é isso, né? Enfim, e daí ela tem essa gimmick de dentista e tal. E desde que começou a EW, ela sempre se vendia como a grande mulher da EW, que ela ia ser a fodona e tal. E ela nunca foi até esse ano, né? Então, que não durou tanto tempo assim, né? Mas demorou, sei lá, 1 ano e 6 meses até que ela se tornou campeã pela primeira vez, ou talvez até um pouco mais do que isso, sabe? E daí agora ela é campeã atual, então ela tá num reinado que ela tá, tipo assim, todo mundo tá, tipo, as pessoas sabiam que esse momento ia chegar, as pessoas gostaram da jornada dela, mesmo ela sendo vilã, mesmo ela sendo pau no cu, mesmo ela sendo filho da puta, né? Ela teve que lutar várias lutas e se provar várias vezes na frente das pessoas, porque ela tá naquele momento que meio que todo mundo sente que ela não vai perder ainda, até que a adversária dela, que era a Chris Statlander, tava invicta esse ano ainda, ela não tinha perdido nenhuma vez esse ano, mas eu particularmente não achava que ela tinha qualquer chance de vencer, né? E ela não venceu, a luta também foi boa, né? Manteve até agora 3 lutas, todas elas foram boas, do meu ponto de vista, assim, né? Eu não vou entrar nas análises golpe a golpe, porque isso daí eu acho que daí ficaria mais tedioso pro pessoal que não é audiência, sabe? Mas pra mim foram 3 lutas boas até esse momento, sabe? Mas em questão de resultado, essa daí era a mais óbvia do meu ponto de vista. Ah, do Moxley também, né? Mas essa daí é mais importante pra ser uma luta por cinturão, né? É legal que uma luta pelo cinturão tu tem uma certa expectativa do que vai acontecer. Mas nessa daqui, sabe, infelizmente tu vê que a Britt Baker, ela tá muito forte, muito firme, né? E acho que vai demorar um tempo ainda pra ela parecer ser ameaçada, sabe? Pra parecer que, tipo, não, agora ela já tá, não tá tão na crista da onda, ela tá começando, tipo, já tá estabilizada, ela parou de crescer, entendeu? Depois que para, porque ela ainda parece que ela tá conseguindo ficar cada vez mais popular, sabe? Com essa reinada dela, com o que ela tá fazendo, com toda a exposição que ela tá tendo enquanto ela é uma campeã da divisão, né? Então, eu acho que ela vão manter ela costurando durante mais algum tempo. Não é por agora que a gente vê a Britt Baker sendo derrotada, não, né? Aí depois disso a gente vai pra segunda luta por cinturão, na terceira já. Terceira luta por cinturão nessa noite, né? Que é a luta de dupla, né? Os Young Bucks versus Lucha Brothers, né? Os Young Bucks são um dos caras que eu falei que eles são um dos donos da empresa também, né? E além disso,
eles já são, tipo assim, uma referência do que é, pelo menos pra mim, né? Falando assim do trabalho deles dentro do ringue, eu não sou muito fã do que eles fazem e do que eles gostam pra uma luta, sabe? E eu vou explicar um pouco melhor no futuro, né? No futuro, no caso, logo mais. Mas do que eles são de referência do sucesso fora do WWE, sabe? Porque esses aqui são dois rapazes que eles lutam luta livre desde 2004 ou 2005, né? E um deles tem 36, 32 anos, eles são irmãos de verdade, né? Então começaram a lutar, tipo, um tinha 21 anos de idade e o, tipo, se for 2004, é 17 anos atrás, então um tinha 19 e o outro tinha o quê? 15, 16, tá ligado? Tipo, eles lutam luta livre há um bom tempo já, então mesmo eles não sendo tão coroa assim, eles já são veteranos, sabe? E eles nunca lutaram na WWE. E ao mesmo tempo eles conseguiram cada vez ficar mais popular, entendeu? Eles sempre foram crescendo, o que é muito raro, entendeu? É muito difícil essa história. Eu não sei nem se existe, tipo, hoje em dia. Ainda deve ter agora com outras empresas, com outras concorrências, existe, né? Todo mundo tá na EW, por exemplo, já é gente famosa, mesmo que não tenha lutado na WWE, né? Mas eu quero dizer que quando eles começaram a lutar em 2004, 2005, isso não existia, tá ligado? Então os Young Bucks se tornaram um exemplo de uns caras que eles nunca tiveram contato com as grandes empresas. Eles já chegaram a aparecer durante um curtíssimo tempo na Impact, né? Já apareceram na Ring of Honor, já apareceram na New Japan. Eles apareceram um pouco em vários outros lugares que não era WWE. Mas eles nunca pisaram na WWE, até onde eu sei, né? E cada vez ficaram mais populares e hoje em dia, né? Eles são meio que donos de uma empresa. Então, talvez eles nunca pisem na WWE. Então é uma história bem louca de sucesso. Tem que respeitar, né? Tem que ser admirado que eles conseguiram se manter relevantes e cada vez mais populares sem a ajuda da WWE. Então, né, de tudo isso, eles estavam defendendo contra os Lucha Brothers, né? Esses caras são os campeões de duplas da EW hoje em dia, com um reinado bem forte já, né? E deles estavam defendendo contra os Lucha Brothers, que são dois dos meus lutadores favoritos, né? Eles são dois lutadores mexicanos, né? O Rey Fénix e o Penta El Zero Miedo, né? Que antes era Pentagon Júnior o nome deles, só que agora eles só chamam de Penta, né? Mas enfim, eles são irmãos também na vida real, sabe? Só que eles são lutadores mascarados, né? Eles têm toda aquela coisa do México lá e tal, né? Só que eu sou muito fã deles, eu já acompanho a carreira desses caras há muito tempo. Acho que eu conheci os dois no Lucha Underground, mas desde que eu conheci eles lá, eu acompanhei eles em vários outros shows, sabe? A passagem deles pela Impact também, eu vi tudo, né? Na EW eu vi a maior parte também, né? Eu sou muito fã desses caras, até acho que, considerando a excelência de ambos, eu até diria que eles são um dos poucos caras que eu até acho que eles foram subutilizados na EW, entendeu? Porque pra mim esses dois caras, olha, eles são bons demais, sabe? Eles são uma excelência muito grande. Eu entendo que talvez não dá pra a AEW dar um spotlight pra todo mundo, né? Não tem como todo mundo estar no main event, né? E eu acho que eles têm feito um bom trabalho com o cinturão mundial deles, né? Mas é que pra mim tanto o Pentagon quanto, né, o Phoenix são tão excelentes que eu consigo ver qualquer um dos dois sendo a cara de qualquer empresa, porque olha, se tu confia nesses caras e faz eles ganhar e buca eles pra parecer estrelas, você tem certeza que qualquer um dos dois é uma estrela, sabe? Juntos ou separados e tal, né? E daí, essa luta também foi muito boa. Ela foi uma loucurada na luta de gaiola, né? Uma steel cage match, aquelas que tem uma jaula assim na volta, né? E essa luta não tem regras, então é luta de dupla, deu quatro corpos sem regras, sem limitações, né? Numa jaula e quatro caras que são tão atléticos quanto esses quatro malucos são, sabe? Eles têm enfim, todos, para quem conhece eles dentro do ringue, sabe que todos eles são dotados de capacidades atléticas e você consegue fazer várias coisas, manipular os seus próprios corpos e os corpos dos outros muito bem, muito equilíbrio, sabe, um centro de gravidade muito bom. Eles são bons naquilo que eles fazem, então essa luta foi loucurada, teve sangue, teve assim violência até. Tipo, violência sempre tem na luta livre, né? Mas fizeram alguns spots bem arriscados, bem violentos. Teve um momento em cima da gaiola que sempre é emocionante, não importa quantas vezes tu já viu, sempre que tu vê alguém subindo em cima de uma jaula, tu fica com aquele frio na barriga, tu pensando o que vai acontecer, o cara vai cair de 3, 4 metros de altura, sabe, em cima de outras pessoas, nossa. Então é sempre legal, é sempre divertido, é sempre o tipo de coisa que tu fica, sabe, nunca fica velho, sabe, nunca fica velho, a verdade é essa, sempre que alguém vai fazer um spot de alto risco, assim, o coração dá aquela acelerada, né? Mas quando sabe que tá vendo aqui meio que ao vivo, sabe? Que no meu caso eu não tava vendo ao vivo, mas tava vendo o livro de spoilers, sabe? Eu não tava assistindo na hora que tava acontecendo, assisti alguns minutos depois de ter acontecido, digamos assim, mas ainda assim eu não tava nas redes sociais, então não sabia nada que tava acontecendo além do que eu tava vendo, né? Que é assim que eu gosto de ver a maioria dos shows grandes, assim, tal, porque eu não quero, né, ser estragado da experiência, né? E no final das contas, os Lucha Brothers venceram e se tornaram os novos campeões, né? Então, finalmente, quem sabe de agora, eles vão ter o holofote neles, vão ter um reinado bem foda e vão começar a ser melhor tratados de acordo com o que eu acredito que eles, né,
merecem estar recebendo aí. Mas é uma luta muito boa. Overbookada pra caralho, entendeu? É o estilo que os Young Bucks gostam, é isso que eu falei, assim. Eles já fizeram uma declaração que é uma declaração muito polêmica, que eu, particularmente, eu fico no meio do muro, entendeu? Mas eles já fizeram uma declaração, tipo assim, que muita gente, né? Principalmente assim, os coroas, os mais velhos, gente experiente, tipo assim, os Tony Coast de Vioche, pra quem conhece, né? Quem entende luta aí sabe de que eu tô falando, né? Lá no podcast dele, ele leva vários veteranos, vários dos caras, assim, bem estabelecidos, e os caras sempre falam aquela velha clássica, sabe? A luta livre não é sobre os golpes que tu faz sobre dentro do ringue, não é sobre se mover rápido a 200 km por hora, sabe? Não precisa fazer um monte de coisa, tu pode fazer pode fazer pouca coisa, mas, né, fazer com que as pessoas se importem, vem sempre com esse negócio. O Tony Code concorda, várias pessoas validam, e eu também concordo até certo ponto, né? Mas os Young Bucks, eles são os caras que eles sempre falaram, né? Cara, pra mim a luta livre é assim pra parecer um jogo de videogame, sabe? A gente sabe que é armado, a gente sabe que é falso, eu levo 350 golpes, eu aplico 350 golpes e eu me levanto e continuo lutando, sabe? Porque é assim que funciona. Eu não preciso levar um golpe e ficar lá 2 horas caído. Eu posso me levar um golpe, me levantar e cada vez fazer um golpe mais maluco, mais doido, mais pirado, com um monte de giro, um monte de mortal, um monte de pirueta, né? Então ele é pro outro lado completo, entendeu? Eu sou um cara do meio termo, eu acho que tem momentos e momentos, né? Os Young Bucks, eles só são a segunda opção, sempre. Eu nunca vi, tipo, aposto que na carreira deles tão longa que eles têm, sabe? Devem ter alguns momentos específicos que dá pra te apontar, principalmente lutas que eles fizeram sozinhos, que é muito raro eles lutarem sozinhos, geralmente eles lutam dupla mesmo, eles são uma das poucas duplas que se mantiveram duplas, nunca brigaram, sempre foram duplas esse tempo inteiro, sabe? Nunca tentaram fazer carreiras separadas, acho que eles nunca vão tentar, inclusive, né? Mas talvez algumas das poucas vezes que eles lutaram sozinhos, eles lutaram uma luta num ritmo um pouco mais comum do que a gente tá acostumado no luta livre padrão, né? Mas agora, luta de dupla, eles gostam de sempre assim, eles gostam do spot fest, sabe? É um termo que se diz pra isso. Que a luta é assim, golpe atrás de golpe, atrás de golpe, atrás de golpe, tu não tem tempo de, sabe, de respirar momento nenhum, sabe? Claro que em algum momento tem, né? Porque eles são seres humanos, tem uma hora que. Toda luta de luta livre tem uma hora que todo mundo cai no chão e as pessoas batem palma enquanto os lutadores estão respirando. Isso daí é inevitável, porque, né? São seres humanos no final de tudo, né? Apesar de não parecerem de vez em quando. Mas então os Young Bucks, eles gostam, essa luta foi assim. Só que, né, uma luta de jaula no pay-per-view pelo cinturão, dá pra te sair com esse tipo de luta maluca. Essa aqui foi overbookada pra caralho, mas não deixou de ser muito boa. Ainda mais que são todos os caras que podiam fazer muitas coisas, sabe? Se tu... Sabe, é aquela coisa, realmente é uma luta de um videogame, sabe? Se tu vê as barbaridades que acontecem aqui, é segundo atrás de loucura, e 4 caras muito bem preparados pra fazer esse tipo de loucura, né? Esse tipo de barbaridade. E daí, né? Vamos ver o que, que ainda tá faltando. Não sei o que, que o pessoal, assim, né? Eu não vou perder aqui tempo com esse tipo de esclarecimento. Vamos seguir adiante, né? Teve a Cassino Battle Royale, né? Que daí. Eu não vou explicar as regras dessa porcaria, não. Mas basicamente é uma versão reduzida do que é a Royal Rumble da WWE, sabe? Geralmente ela acontece umas 2 vezes no ano. E daí tem a masculina, tem a feminina, né? E quando vence, tu pode desafiar um campeão mundial pelo cinturão em algum momento, né? Dessa vez era uma luta feminina, né? Então essa foi a segunda luta feminina da noite. Então 21 mulheres iam lutar por essa luta daí, né? Só que em vez de entrar de uma em uma, que na Royal Rumble, elas entram de 5 em 5 lá com uma regra estúpida lá dos naipe. Enfim, é uma bagaceiragem lá, mas a luta em si sempre acho que funciona. Acho que essa inclusive foi uma das melhores. Agora estão conseguindo melhor pensar em pegar o ritmo, estão conseguindo melhor. Enfim, tá ficando mais interessante esse sistema aí agora, tá mais estabelecido na cabeça das pessoas do que é, né? E depois disso tem o Coringa, né? Que o Coringa, eu acho que meio que eles já criaram um clássico que o Coringa tem que ser alguém de fora da empresa, sabe? Acho que se algum dia eles tentarem trazer um Coringa de dentro da empresa, só se for um retorno, alguém que tava lesionado, algo desse tipo, que você não vai pegar muito mal, né? Mas daí não tem como falar luta por lutador, mulher por mulher, né? Tipo, deixa eu ver aqui só a lista das mulheres que participaram, se tem algumas coisas que eu quero esclarecer. Porque, né, eu não vou falar sobre essa luta, mesmo que ela tenha, tipo, mais curta do que outras lutas, né? É muita gente pra ficar declarando pouco a pouco, né? Eu vou dizer que tem uma brasileira, pra quem não sabe, né? Hoje em dia tem uma lutadora brasileira na luta livre, né? É a Tay Conte. Ela luta bem, ela tem futuro. Eu acho que ela ainda pode ser um dia a primeira mulher brasileira a ganhar um cinturão mundial numa dessas empresas grandes de luta livre, né? Que a AEW eu já considero uma empresa grande, né? E daí, enfim, tem várias outras mulheres boas e tal, mas aqui não vale a pena, tipo, eu começar a falar de cada uma delas, senão o programa vai ficar uma bíblia sobre cada uma dessas lutadoras individual, né? Eu só vou falar sobre a última mulher a entrar, que foi a Ruby Sorro, né? Antes ela lutava na WWE,
Na WBA ela era Ruby Riott. Por que eu quero contar a história dessa mulher? Porque, tipo, cara, ela foi a última a entrar, né? Todo mundo já esperava por ela, pelo jeito. A plateia cantou o nome dela antes dela entrar, né? A gente tava cantando Ruby Sorro. E quando ela apareceu, deu pra ver, escancarada na cara dela, que ela tava muito feliz, sabe? Ela tava muito emocionada. Pra começar, ela tava chegando num lugar onde as pessoas já sabiam que ela era e tava batendo palma, tava feliz por ela estar ali, tá ligado? E deu pra ver que ela ficou feliz também de volta. Isso é muito legal, né? Qualquer pessoa que assistiu a carreira da Ruby Soho na WWE, né? Quando ela era a Ruby Riott, dá pra ver que se lembra que ela sempre foi me embaralhei aqui. Ela sempre foi muito maltratada, né? Acho que ninguém vai tentar se esforçar e dizer que ela recebeu muita oportunidade e várias chances de mostrar o talento dela, meio que não rolou, né? Mas aí ela chegou na EW, dá pra ver que ela ficou feliz pela recepção dela e ela ganhou a Battle Royale, né? Ela ficou até a final contra a Thunder Rosa, né? Já que eu falei de Thunder Rosa, eu vou ter que mencionar ela. Eu amo a Thunder Rosa, tipo, é o tipo de mulher que demorou um tempo assim pra eu ver porque que ela era fantástica, porque a razão que ela é fantástica é que ela faz tudo com muita vontade, entendeu? Hoje em dia, que eu já vi ela, já vejo ela lutando por mais de um ano, já vi que ela era sempre, ela sempre, sabe? Ela é bem menor que a maioria das outras mulheres, mas ela é tão enérgica e ela voa, ela pula com tanta vontade com os dois pés no peito das outras mulheres, assim, que tu vê que ela, tipo, ela tá sempre tentando ao máximo e ela sempre consegue, porque ela, sabe, ela manda bem. No final da luta, inclusive, ela vendeu muito bem os momentos de queda falsa, sabe? Que as duas estavam na beirada do ringue, até a Ruby finalmente eliminar ela, né? Mas a Ruby ganha a oportunidade pelo cinturão, vai desafiar vai desafiar a Britt Baker eventualmente, né? E imagina que ela perca, né? Porque eu já falei bastante sobre isso quando eu falei da Britt Baker e tal, e eu não acho que seja um programa ruim, sabe? Ela chegar na empresa perdendo pra campeã mundial não é um programa ruim, já é um programa de destaque, sabe? Claro que se ela vencer seria melhor ainda pra ela, mas eu não acho que é isso que eles pretendem fazer, não, né? Depois disso teve MJF versus Chris Jericho, né? Esse programa tem sido muito bom, né? Esse aqui eu não vou me estender porque ele realmente tem que, as pessoas têm que entender de história de luta livre para entender o apelo dele, sabe? Mas basicamente esse MJF é um dos três nomes originais da EW, que eu diria, sabe? Um dos três garotos que as pessoas não conheciam, pelo menos o grande público, né? Não conhecia antes de começar essa empresa, e eles sempre foram nos vendidos como alguém que a gente deveria ficar de olho, sabe? E através de bucagem, sabe? E o MJF era daquele, ele é o arrogante snob, entendeu? Ele é o garoto que ele acha que ele tem direito, que ele merece melhores oportunidades, porque ele é melhor do que a gente, e a gente sabe disso, né? Ele fala isso, inclusive. E daí, então, ele é um garotinho arrogante, mimado, entendeu? Que se acha melhor que os outros, rico, bonito, sabe? Ele é esse tipo de cara daí, é o que ele sempre fez parte do programa dele. Só que esse ano, a última rivalidade que ele tava tendo, né? Como o campeão mundial é vilão e eles quiseram mudar o MJF da rota do cinturão mundial, de maneira inteligente, inclusive, eles fizeram um programa contra o Chris Jericho, né? Daí o Chris Jericho se tornou herói, bem dizer, nesse processo, né? Chris Jericho, pra quem não sabe, ele é um veterano, ele é um cara que luta livre já há 40 anos, né? Daqui a 40 anos não, há 4 décadas. Ele luta tipo assim, há 31 anos, sabe? 32, mas já é a quarta década dele na indústria, entendeu? Então ele é um cara que ele tá com 50 anos de idade, né? Então ele também já é um coroa. A gente acredita que ele tá nos seus anos de, sabe? Depois dos 40, qualquer cara já pode se aposentar. A verdade é essa, né? Só que o Jericho já lutou até os 50 e é difícil saber quanto que ele vai parar, né? Só que nessa luta daí tinha a estipulação que se ele perdesse, ele tinha que parar de lutar luta livre. Ele podia continuar na EW, mas não poderia mais ser lutador de luta livre. Só que a verdade é que ele ganhou, né? Ele conseguiu derrotar o MJF, ganhou por submissão. E eu até que eu fiquei feliz, entendeu? No final, quando aconteceu o resultado, eu fiquei, que bom, sabe? Eu praticamente eu não acho que o Jericho tá lutando muito bem, sabe? Eu acho que, inevitavelmente, não importa quem tu seja, a não ser que teu nome seja Minoru Suzuki, sabe? 50 anos é um fardo muito grande pra qualquer pessoa carregar, sabe? E porque, sabe, teu corpo não funciona mais como antes, teus reflexos, não é mais tuas reações, não é mais a mesma coisa, sabe? Todo mundo sabe que não é. E o Minoru Suzuki, por alguma maneira, ele continua sendo, sabe, sei lá, o estilo dele funciona inevitavelmente e, sabe, aquela coisa que nunca chegou o momento que eu olhei do Minoru Suzuki e falei, Minoru, tu podia estar mandando melhor, né? Ele sempre tá, tipo assim, ainda na precisão perfeita daquilo que ele quer fazer. Agora o Jericho a gente vê que ele não é mais, né? Tão fluido quanto ele costumava ser, porque ele era um lutador bem assim elegante, né? Mesmo que ele não fosse assim um puta atleta daqueles tipo Uber Athlete que a gente conhece, a execução do Jericho sempre foi crispy, né? As coisas que ele fazia sempre tinham assim, tu vê que tava milimetricamente calculado e a execução era redondinha, né? Agora nesse momento não dá pra dizer que assim ele tá tentando o melhor dele, né? É escancarado isso, né? Mas de tudo isso, vamos pra as últimas 3 lutas da noite, né? Aí primeiro tem CM Punk contra Darby Allin.
Cara, essa daí, o CM Punk é o retorno do cara que tava 7 anos fora da WWE, sabe? 7 anos fora da luta livre, né? Mas, que era o CM Punk? Ele já era famosinho até nas indies, sabe? Tem muita gente que não sabe, mas ele teve uma carreira fora das indies. Inclusive, eu posso deixar recomendado pra todo mundo que nunca assistiu e gosta de luta livre, assiste Samoa Joe vs CM Punk, a trilogia que eles fizeram no Ring of Honor, que dá pra dizer que foi a primeira feud que botou esses dois nomes no mapa, praticamente, né? Eles já eram relevantes nessa história, né? Quando eles estavam lutando nessa feud, mas dá pra dizer que os dois se elevaram no final dela, sabe? Enfim. Então o CM Punk ele já tinha certa uma relevância antes de entrar pra WWE em 2006, né? E ele alcançou um grande teto lá, ele se tornou um cara muito famoso, muito popular, só que, né, do ponto de vista dele, ele ainda acreditava que ele era subvalorizado pela WWE, pelo chefe, principalmente o Vince, né, especificamente, e de certa forma dá pra ver que sim, né? Dá pra dizer que um cara que era tão popular, com um reinado tão longo, né, tipo, ele foi mais de um ano direto campeão da WWE, sabe? O que tu vai pensar assim, nossa, como é que um cara que foi campeão por mais de um ano vai dizer que... Né? Eu acho que é isso, agora eu posso estar mexendo poucas informações, mas ele foi reinado longo pra caralho, tá ligado? Só que a verdade é que de algumas pequenas formas dá pra ver que por mais que ele fosse campeão da WWE, era só porque o público realmente amava ele, mas era escancarado que o Vince não gostava. E tu vai dizer assim, é tão importante assim que teu chefe te ame. Eu também não sei, entendeu? Eu não tava na posição dele, sabe? Mas, né, até o fato dele ter perdido o cinturão, né, pro The Rock, né, que era um cara que só tava de passagem, tipo, ele já só voltou só pra derrotar o Punk e depois foi embora de novo, sabe? Enfim, né, e ele mesmo falou que ele nunca foi main event do WrestleMania e ele queria ter sido main event do WrestleMania e nunca foi, né? Então, é um tipo de coisa que ele teve essa coisa pessoal, mas ele nunca escondeu que ele saiu do WWE em 2014 miserável, né? Então, 7 anos fora da luta livre, cara, é tempo pra caralho, né? Isso não dá pra negar. E daí, ele tava fazendo o retorno dele na cidade natal dele, né? Ele foi recebido como um deus de novo, plateia vibrante, eufórica desde o começo, entendeu? Cantando a música dele, animadíssimo pra ele, cantando o nome dele desde o começo, né? A pessoa tava super receptiva, né? Porque, né, pô, era a primeira luta dele em 7 anos, tudo mais, na terra dele, tô me repetindo já. E o oponente dele era o Darby Allin, sabe? Darby Allin, assim como o MJF, é um dos caras que a AEW já nos mostra que é um dos garotos originais deles, que eles querem dar um futuro grande, né? Então ele é um dos rapazes do futuro ainda. Assim, ele também é um cara jovem, menos jovem que o MJF, eu acho. Acho que o MJF tem 25, se eu não me engano, né? O Darby tem 28, mas ainda assim é um rapaz jovem, né? E eu acho que ele foi um adversário muito bom, assim, pro CM Punk nessa primeira luta, sabe? Ele é menor, ele é mais leve, ele, tipo, ele é muito... Tipo, o Darby Allin, ele tem um tipo físico já que é bem único pra luta livre, né? Porque ele é um cara... Ele tem a minha estatura, assim, tá? Ele pesa uns 70 quilos. Então ele é um cara magro pros padrões da luta livre, sabe? Bem menor do que a maioria dos outros caras que estão dentro do ringue com ele. Até o CM Punk, que não é um cara grande, pareceu gigantesco perto dele, sabe? E o grande apelo desse garoto, claro que ele também tem toda uma questão estética, sabe? Eu imagino que ele deve ressoar com um monte de jovem assim e tal, sabe? Que gostam dele pelas questões de estatura, de visual meio assim, sombrio, weirdo, sabe? Remanescente de gente como Jeff Hardy e tudo mais. Ele tem uma estética que eu imagino que um pessoal assim, por exemplo, se eu fosse um adolescente assistindo luta livre hoje em dia, ele seria um cara que seria um dos meus favoritos, sabe? Então, mesmo ele não sendo exatamente um dos meus favoritos na luta livre hoje em dia, o que ele faz muito bem, o que torna ele um asset para qualquer empresa, eu acho que a AEW tá certa em utilizar ele de maneira boa, maneira inteligente que eles estão fazendo, é que ele tem esse negócio de ser um maluco também, né? Ele é um Daredevil, tu vê que ele coloca o corpo dele em risco, ele tenta fazer muito de insanidade, né? Quem acompanha a AEW já durante esses 2 anos, já viu que esse garoto tá bem determinado ou morrer, né? Ou matar alguém, né? Mas provavelmente se matar mesmo, né? Mas o que vai acontecer é que a gente vai se divertir enquanto ele faz isso, né? Porque ele com certeza coloca o corpo dele em risco. Nessa luta mesmo, que é uma luta normal, com regras, sem nada de diferente. Primeiro spot notável dele transformando o corpo dele numa, sabe? Correndo riscos perigosíssimos com o corpo dele, pra quem entende como a natureza perigosa da luta livre. Primeiro foi aquele spot que ele se arremessa no poste de aço, né? Naquela hora que ele tá dentro do ringue, ele pula entre as cordas e vai de costela lá, ou de paleta, sabe? Naquele poste de aço que tem num dos 4 cantos do ringue, e depois deu pra ver a marca vermelhona que ficou, então ele se atirou de verdade naquela merda, sabe? Ele é louco, ele é doente por fazer esse tipo de coisa, né? E a segunda vez foi aquele momento que ele leva aquele DTS de
CM Punk e ele tem que cair pra fora do ringue. Então é uma outra queda muito perigosa, sabe? Porque ele caiu entre as cordas de costa, sabe? É o tipo de coisa que tem que ter bastante segurança, né? E o Darby Allin, ele é um cara que é tipo assim o Jeff Hardy, no sentido de que ele faz um monte de outras coisas que não são da luta livre, né? Ele é um cara que ele é do radical, sabe? Ele gosta de fazer essas coisas de correr risco. Deve ser um lunático, sabe? Um completo lunático. Mas, lunático ou não, o que ele nos rende é uma boa luta livre, né? E, honestamente, eu acho que foi uma luta bem... Eu não vou entrar em mérito, assim, tal, de que foi boa, de que foi ruim, né? Não importa isso pra muita gente, eu acho. Agora eu vou acabar de simplesmente ignorar o que eu acabei de afirmar, sabe? Só vou dizer que, tipo assim, pra uma primeira luta, acho que eles fizeram escolhas muito sábias, entendeu? Eles mantiveram ela simples e tudo mais. Eu acho que o Darby Allin foi o que mais conduziu, né? O Punk... Ele já tá, hoje em dia ele tá 7 anos mais velho, então a gente tá 41 anos de idade, sabe? Já é uma idade meio complicada pra qualquer pessoa, imagina pra alguém que tava aposentado, né? Então, mas ele venceu, né? Ele tava em casa, e eu acho que o CM Punk, inclusive, eles podem até manter ele num caráter meio que Brock Lesnar, tá ligado? Ele lutar muito pouco e só de vez em quando, porque eu acho que ele já é um nome tão grande que ele vai se manter relevante, mesmo sem ser aquele cara que tu vê toda quarta-feira, sabe? Eu acho que ele pode fazer esse tipo de coisa assim. Mas a questão é de quão ativo ele quer ser, né? Se ele quer voltar a ser um cara que viaja, luta, entendeu? Porque, né, por exemplo, pensa no campeão mundial atual da EW, o Kenny Omega, né? Ninguém vai negar que o Kenny Omega tá tendo uma das agendas mais absurdas da luta livre, né? O cara tá lutando direto e reto, né? Se expondo constantemente. Então, né, talvez o CM Punk não queira voltar pra esse tipo de linha de frente hoje em dia. Então vamos ver o que vai acontecer. E a penúltima luta eu vou falar muito brevemente, que é só o Paul White contra o QT Marshall. E é uma luta que dura menos de 5 minutos, eu acho. Então o que eu vou te dizer é que era um cara muito grande, detonando uns caras muito menor que ele, e ele demoliu todos eles, entendeu? E é isso aí, cara. Não vou perder meu tempo. Mas não me atrapalhou em nada também, não. Deu pra descansar antes do meu evento, né? E agora sim, pra terminar, a última luta da noite, né? Que, na verdade, o mais importante é o que veio depois, né? O Kenny Omega é o cara que, pra quem não sabe, ele é um dos grandes nomes da luta livre hoje em dia. Eu gosto mais dele do que de vários outros caras que eu falei essa noite, assim, que eu não sou muito fã, sabe? Tipo, eu gosto mais do Kenny Omega do que eu gosto de Jon Moxley, eu gosto mais do Kenny Omega do que eu gosto de Young Bucks também, por exemplo, né? Mais do que eu gosto de CM Punk, mais do que eu gosto do Darby Allin, provavelmente, entendeu? Mas ainda assim eu não sou um dos caras que ama ele de paixão, né? Mas eu aceito que outras pessoas considerem ele o melhor da luta livre, porque muita gente considera, muita gente fala sobre isso, né? Não só a EW fala sobre isso, pra eles faz sentido, né? Vender que o campeão mundial deles seja o melhor do mundo, mas já antes antes de existir a EW, as pessoas já falavam isso, né? Quando o Kenny Omega tava lá no Japão ainda, né? Então, esse reinado tem sido pra estabelecer isso, né? Ele ficou... Eu não critico, acho que esse Renato tá sendo muito bom. Ele já é campeão há bastante tempo, há 227 dias. Eu acho que ele tava. Acho que se ele ganhasse essa luta, ele ia passar o reinado do Jon Moxley e se tornar o cara que é campeão na EW há mais tempo, né? Campeão mundial. Ele é o terceiro e agora se tornou o mais longo há 220 e poucos dias, se eu não me engano, né? Que pra mim é uma decisão certa, sabe? Por causa que eu me lembro que durante o primeiro ano da EW, o Kenny Omega foi bucado meio que nem um pateta e as pessoas reclamavam disso. Eu que reclamava, inclusive. Ficava assim, mano, o cara chegou red hot nos Estados Unidos e vocês estão fazendo ele perder pra lá e pro outro. Só que depois, algum tempo nessa história, eu já comecei a me ligar que era uma preparação pro Rio Turn que ia acontecer aqui. Entendeu? Eu tinha certeza que ia acontecer exatamente tudo que aconteceu. Que eu falei assim, quer saber? Ele vai perder, ele vai ficar saturado, ele vai virar heel de novo, que nem ele já foi no Japão, e ele vai voltar para aquela mesma gimmick egocêntrica, maníaca, que ele se vende como um deus luta livre, o melhor de todos, todo mundo o resto é bosta, sabe? Não chega perto de mim, eu sou o cara. E foi isso que aconteceu, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que eles estão fazendo a escolha certa, e o produto da EW continua bom, né? Com o Kenny Omega lutando nos main event aí e tal. Aí de tudo isso ele enfrentou o Christian Cage, né? Foi uma luta boa, foi uma luta legal, me diverti do começo ao fim, mas é ao mesmo tempo que nem a mesma história que a Britt Baker, sabe? O Kenny Omega é muito difícil parecer que alguém vai ganhar dele nesse momento, e o Christian Cage, por mais que já tivesse derrotado ele pelo Impact World Championship, não parecia que ia derrotar ele pela história mundial da EW mesmo, né? Em nenhum momento eu achei que isso ia acontecer, essa luta não me conseguiu convencer do contrário. O Kenny Omega venceu numa competição boa, e o final daí foi praticamente a melhor parte, né? Foi a cereja de um bolo de lutas satisfatórias, bem feitas, bem bucadas, sabe? Foi um show em questão dentro do ringue, eu consegui me divertir, sabe? Desde o primeiro momento até o final. E pra completar tudo isso, o final daí, né? Primeiro, o Kenny nos dá o bait, dizendo que ninguém vai salvar ninguém, eles estão tudo batendo no Christian Cage, os amigos dele tudo da Elite, né? E daí quando vê, apaga as luzes, e quando volta as luzes, né? Tá o Adam Cole entrando
na EW, eu literalmente me arrepiei, entendeu? A primeira vez que tocou aquela música lá, You know it's all about that boom, tá? A primeira vez que tocou, eu já fiquei assim, caralho. E eu vi o nome dele e falei, mano, que foda. Daí quando vê, assim, chegou o Adam Cole, né? Pra quem não sabe, o Adam Cole é um cara recém-saído da WWE, ele literalmente, ele lutou no SummerSlam, que foi em agosto, sabe? Então faz umas 2 ou 3 semanas atrás, ele lutou, no SummerSlam não, ele lutou no, né, no TakeOver 36, que foi na semana, fim de semana do SummerSlam, né? Então faz uns 2 ou 3 semanas atrás ele lutou um pay-per-view grande na WWE, na NXT, na verdade, né? E daí agora ele já tá aqui na EW. E esse é um cara que teve muita especulação recentemente sobre ele, sabe? Eu realmente acho que o Adam Cole, de todos esses caras que eu falei até agora, ele é meu favorito. Esse sim são um dos caras que eu sou super fã, sabe? Que eu considero, se eu tivesse que escolher 10 lutadores pra entrar numa empresa minha, com certeza o Adam Cole seria um deles, sabe? Ó, já tá chegando a 1 hora, vou ver se eu consigo terminar tudo aqui antes de 1 hora, envelopar isso aqui, esse programa que já ficou gigantesco, pra ver como me emociona falando de luta livre, né? Enfim, então o Adam Cole é um dos meus caras favoritos. E tinha toda uma especulação se ele ia ficar no WWE, se ele ia ser renovado ou não com a WWE. Aí eu acho que a WWE fez a péssima escolha de não renovar com ele, né? Mas, de certo, ele teve suas razões, ele viu que a WWE não ia utilizar ele como ele merece. Ele entrou pra EW, essa entrada dele foi icônica demais. A primeira vez que ele fez o grito Adam Cole Baby já entrou pra história. A plateia Red Hot, como tava desde o começo, né? Nesse final ela tava mais eufórica do que nunca. E daí era só um bait, né? Ele dá um super kick na cara do Jungle Boy, abraça a Elite, vai ser um heel no começo, pelo menos, né? O que é bem estranho, é bem difícil imaginar o Adam Cole conseguindo interpretar bem nas sombras de alguém. Ele se acostumou a tanto ser o centro das atenções que eu acho que vai ser curioso ele tentar ser meio que um dos aliados do Kenny Omega em vez de querer o holofote pra si, né? Mas daí pra completar, antes de encerrar o show, nós temos outro debut, outro ex-WWE, né? Dessa vez o Bryan Danielson, antes da WWE ele era o Daniel Bryan, né? E pra quem não sabe, o Bryan Danielson também, ele já era grande antes de entrar pra WWE, né? Maior que CM Punk ainda. O Bryan Danielson já era visto como um dos melhores do mundo, né? Que nem o CM Punk se vende, né? Eu praticamente não sou tão fã assim do Bryan Danielson também, entendeu? Entre Bryan Danielson, Adam Cole, eu fico com Adam Cole. Entre Bryan Danielson e Kenny Omega, acho que ainda fico com Kenny Omega, mas depois acho que daí pode ser que eu fique com o Bryan Danielson, né? Mas enfim, antes de entrar na WWE, ele já era visto como um dos melhores do mundo. E eu, particularmente, a versão dele pré-WWE, eu também gosto mais, sabe? Porque ele é muito violento. Mesmo que ele não parecesse na WWE também, ele conseguiu se ajustar. Ele não foi que nem o John Moxley, que ele ficou miserável na WWE, o Dean Ambrose, né? Agora, o Bryan Danielson, ele conseguiu virar o Daniel Bryan e ficar funcional. Mas quando ele era o Bryan Danielson, quando ele era o American Dragon lá, com uns 20 e poucos anos dele lutando no Ring of Honor, ele era muito mais doido, muito mais insano. A pancadaria dele era muito mais brutal, entendeu? Tinha uma personalidade muito mais, assim, violenta e truculenta dentro do ringue do que ele se mostrava na WWE. Mas, enfim, aí ele chega lá, eles têm um grande momento contra alguns membros da Elite, a plateia vai bananas, vai bonkers, e esse show termina lindamente, sabe? Com a plateia gritando AEW, AEW. Deixa eu ver aqui rapidinho se não vai parar o vídeo, eu vou ficar, não vai falar... Não vai parar a gravação, eu vou ficar falando sozinho. Não, tem 2 minutos e 30 pra encerrar, então eu vou encerrar antes de 1 hora. Pode confiar em mim, né? Então, a plateia vai bananas, gritando AEW, AEW, AEW. É uma imagem muito bonita, é maneira. Qualquer pessoa que assistir essa cena final aí, mesmo que tu não entenda nada que tá acontecendo, se tu não me dizer que aquelas pessoas que estão ali não estão se divertindo, não tá sendo um momento bem vivido na vida deles, tu vai estar mentindo, entendeu? A pessoa tava eufórica, tava uma energia muito foda, e eu tenho certeza que se tu pausar o vídeo e trancar tua respiração, tu vai conseguir ouvir o Vince gritando lá em Stanford, tá ligado? Porque com certeza deve ter sido, olha, no mínimo, se eu fosse concorrência, no mínimo eu deveria estar pensando assim, caralho, será que eu consigo acabar um show nesse mesmo nível, sabe? Será que eu consigo? Quando eu acabar um show, a minha plateia vai estar tão enlouquecida, eu consigo gerar a mesma reação, sabe? Porque, olha, foi uma coisa linda de se ver, entendeu? Uma imagem muito boa pra acabar. E quarta-feira eu quero saber o que vai acontecer, sabe? A AEW com o Bryan Danielson, com o CM Punk, com o Adam Cole. Olha, é um roster sensacional. Nem a WWE montou um roster assim, sabe? Esses caras nunca estiveram junto no mesmo lugar, com Kenny Omega, Young Bucks e o caralho. Então eu vou te dizer que, pra mim, como fã de luta livre, é super interessante que haja uma concorrência tão forte assim, né? Mas espero que quem tenha me visto até o final tenha curtido. Mas pode deixar que hoje foi minha válvula de escape, né? E quarta-feira eu vou estar de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.